Graça e paz a todos, da parte do Pai e do Filho. Nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Está vendo? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Que fermento velho é esse? Tudo aquilo que nós aprendeu errado é fermento velho. Nós temos que limpar dele para o quê? Para que agora nós venhamos a ser uma nova massa, assim como nós já estávamos sem fermento. Só que o que eles fizeram? Colocou fermento em nós. Nós estávamos sem. Mas aqui Paulo está falando: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. E agora, se nós limpar desse fermento velho, nós vamos ser uma nova massa. Só que nós já estávamos sem fermento. Só que eles colocou fermento em nós, colocou o quê? Doutrinas de homens. E o estudo nosso de hoje, gente, antes de começar, nós vamos fazer aqui uma oração, agradecendo por essa oportunidade, né? Aí, tem um versículo da palavra que fala assim, que, que nós não necessitamos, gente, de que ninguém nos ensine nada. Por quê? Porque a unção que ele deu para nós, ela está em nós, que é o Espírito da verdade, ela está em nós, é ele que ensina nós. Não precisa de ninguém ensinar nós nada, né? É ele que ensina nós estamos aqui reunidos em comunhão para alimentar da palavra, mas aqui quem ensina é o Espírito da verdade, não é eu sou só um instrumento, um porta-voz da palavra, mas é o Espírito da verdade que ensina a vocês todas as coisas, porque assim como ele está em mim, ele está em vocês também, porque se ele não tivesse em vocês, vocês não estariam aqui nessa noite, não. Então é ele que ensina vocês, é ele que vai confirmando. Vamos orar então. Querido Pai Todo-Poderoso, amado das nossas almas, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos nesta noite, por poder estar aqui mais uma vez reunido neste lugar. Este lugar não é outro lugar a não ser a tua casa, porque a tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, tu se faz presente no meio dele. Ó Pai amado, Pai eterno, todo-poderoso, em nome do teu Filho Emanuel, nós te pedimos nesta noite que a nossa mente seja aberta, o nosso entendimento seja aberto, para que nós possamos compreender a tua palavra, que o Espírito da verdade que habita em nosso ser possa nesta noite nos instruir, nos capacitar, para que nós possamos sair daqui mais uma vez edificado pela tua palavra. Assim te agradecemos em nome do teu Filho. Amém. Ó, gente, o estudo de hoje é espírito e corpo. Só que no decorrer desse estudo nós vamos estar entendendo o que é isso. Por quê? Porque no ensinamento que nós temos, o ensinamento velho que nós já tivemos e fomos doutrinados nele, existe o quê? Existe espírito, alma e corpo. Só que segundo as escrituras não é. Segundo as escrituras é o quê? É espírito e corpo. Aí você vai me perguntar: mas e aí? Onde é que fica a alma? É sobre isso que nós vamos estudar. Espírito e corpo. Tá faltando ali, não tá não? Não é espírito, alma e corpo? Só que o homem, ele não vem da tricotomia, ele vem da dicotomia. Tricotomia é o que? É o homem formado de espírito, alma e corpo. Só que não é. O homem vem da dicotomia, que é o quê? Que é espírito e alma. Aí nós vamos entender o que é alma. Olha lá, olha lá. Segundo o dicionário, olha o que é uma alma. Olha o que é uma alma, gente. Princípio vital, vida, conjunto das atividades imanentes à vida, pensamento, afetividade, sensibilidade, etc. Entendida como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Então a alma não passa disso aqui, ó. A alma não passa do nosso corpo. Sabe o que é a alma? A alma é o nosso corpo. E o outro é o quê? O outro é o que o Pai soprou dentro, que é o Espírito.
Então não existe três pessoas em um. É alma e corpo. É o que quer dizer, é espírito e corpo. O nosso corpo é a nossa alma. Aí, se você for olhar mesmo o que é a nossa alma, você sabe onde é que você vai, para você entender direitinho o que é a nossa alma? O que ele falou? Guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Então a nossa alma é o quê? É o nosso coração e a nossa mente. O que o salmista falou? Sonda os meus rins e os meus coração. Prova-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho tortuoso. Sondar os rins e os corações. É o intelecto, é a nossa alma. Então a nossa alma é o nosso corpo. Só que o centro das atividades mesmo é a mente e o coração, porque tudo procede dele. Tudo procede dali. Aí, olha lá, aqui nós vamos ver. Gênesis 2:7, olha lá, ó. E formou o Criador o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito corpo vivente? Olha lá, o homem foi feito corpo vivente. Então ali tinha que estar corpo. E o homem foi feito alma vivente. O homem passou o quê? Passou a ser uma alma vivente. Se nós pegarmos esse versículo e traduzir ele numa linguagem que dá para nós entender bem, ali teria que estar assim, ó. E formou o Criador o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o espírito de vida. E o homem foi feito alma vivente. Só por que corpo? Porque nós temos um corpo. Aí nós vamos entender o porquê que a alma é o corpo. Olha lá, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Não é o corpo que pecar, esse morrerá. Não, é a alma que pecar, essa morrerá. A alma é o nosso corpo. Também, toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Salmo 119 e 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. A minha alma consome de tristeza, que o meu corpo consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista dizendo. Provérbio 11:30. Ó, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma é sábio. Vocês conhecem isso aqui. Todos nós aqui conhecemos. Quando nós participávamos lá, estava lá, o que lá fala? Nós temos que ganhar almas, gente. Nós temos que ganhar almas para o Pai. Nós temos que ganhar almas. Que almas que é essa, gente? São pessoas. Quando fala assim, ganhar almas, a primeira coisa que nós pensávamos era o quê? Uma sombra que está dentro do ser humano. Uma sombra que está dentro da pessoa. Nós temos que ganhar alma para o Pai. Nós achávamos que é uma sombra que está dentro da pessoa. Não. Ganhar almas para o Pai é o quê? É ganhar vidas. É ganhar uma pessoa para ele. Olha lá. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha alma é sábio. Se você ganha uma pessoa para o reino do Pai, você é sábio. Você é sábio. Se você ganhar essa pessoa, você se torna sábio. Porque para ganhar uma pessoa para esse evangelho verdadeiro agora da graça, não é fácil. Não é fácil, porque toda hora que você for falar para ele, esse cara até é doido da cabeça, essa pessoa é louco da cabeça, olha as coisas que ela fala, dá para você acreditar nisso? Por isso que Paulo foi apedrejado, 3 vezes dado como morto, o homem foi perseguido de uma maneira que ninguém acredita. Mas por quê? Por causa disso. As coisas que ele falava era loucura para o povo. Eclesiastes 9:5. Olha lá, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Aí nós vamos entrar aqui, ó. Sabe o que cai por terra aqui?
O que cai por terra, que é a doutrina do inferno ardendo em fogo, não existe. Não existe. Se você for ler, né? Se você for olhar para a palavra, o inferno em chama de fogo, queimando as pessoas sofrendo, não existe. Por quê? Porque você sabe aonde que é o inferno? O inferno verdadeiro quase ninguém sabe. Mas no cristianismo ensina que vai queimar no fogo e vai arder. Só que não é o que Jesus falou. O que o mestre falou não foi isso. Não foi isso que ele falou. Nós vamos estar falando sobre isso depois. Hoje não cabe esse assunto, porque esse é um outro só. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ô gente, se a memória dele fica entregue ao esquecimento, por que ele está lá no inferno então, penando, queimando e pedindo para não sofrer lá? Uai, a memória dele fica entregue ao esquecimento. Cadê esse inferno então? Por que ele está lá no inferno então clamando, sentindo dor e pedindo misericórdia, clamando se a memória dele foi entregue ao esquecimento? Então ele não está fazendo nada, a única coisa que ele está fazendo, sabe o que é? Ele está, ó. A única coisa que ele está fazendo é dormindo. A memória dele foi entregue ao esquecimento. Se a memória dele foi entregue ao esquecimento, ele não pode fazer nada, ele só pode aguardar e esperar. Assim Salomão falou, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Se os mortos não sabem coisa nenhuma, por que ele então está lá e está sabendo de alguma? Ele não sabe de nada. Ele está só morto lá, aguardando. Isso é o quê? É a alma dele, o corpo dele, olha lá. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ó, depois que dormiu, acabou. A única coisa que ele vai fazer, sabe o quê? É dormir, aguardar, esperar. Aí, olha o que acontece. Vai, pois. Isso é Salomão falando, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já o Pai se agrada das tuas obras. Olha a exortação que Salomão está dando, o conselho que ele está dando, olha lá. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais o Pai te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há nada. Morreu, ó. Não tem esse negócio de inferno, torrando, sapecando o inferno, não. O negócio, o que manda é no dia do juízo, o dia que ele chamar o acerto de conta. O dia que ele chamar, quem já estiver condenado, o dia que ele chamar, nós vamos ver isso aqui, o dia que ele chamar que nós vamos saber. Morreu, a alma foi. O inferno aqui, gente, o que significa inferno? Você sabe o que é inferno? O inferno não passa de uma sepultura. O inferno é apenas uma sepultura. O inferno não é um lugar de fogo queimando e sofrendo. O inferno é uma sepultura. Para onde que a alma vai, para onde que o corpo vai e dormir no esquecimento. Olha lá. Sai-lhe o espírito. Sai-lhe o espírito. O espírito saiu, ó. O pai colheu, tirou o fôlego de vida. É o espírito que tirou. Não é a alma que tirou. Ele tirou o espírito que é dele. Tirou o espírito, volta para o pó. Naquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Na hora que o pai faz isso aqui, ó, tira o espírito, acabou. A alma vai, volta para o pó. Porque o homem não passou a ser a alma vivente, ele vai voltar para o pó. A alma volta para o pó. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Olha o que Jó diz. Ela descerá até aos ferrolhos do inferno, quando juntamente no pó teremos descanso. Olha aí,
ela descerá até os ferrolhos do inferno, descerá até aonde? Até a sepultura. Quando juntamente no pó teremos descanso. E aonde que se vai ter descanso? No pó da terra. Para onde que a alma volta, para onde que o homem foi feito do pó, ao pó ele volta de novo ali, ele vai ter o descanso dele até o dia que o Pai chamar. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Olha o que ele está falando. Na verdade, há uma alma no homem? Não. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Que sopro é esse? O homem só passou a saber alguma coisa, conhecer e ter entendimento, depois que o Pai soprou nele o espírito, que ele passou a ser alma vivente. Enquanto não soprou, ele era apenas um boneco. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Olha lá. E o corpo volte à terra como era, e o espírito volte ao Pai que o deu. O Pai tirou o espírito volta para ele, e o corpo volta para onde? Volta para o pó da terra. Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Olha, perguntando, olha lá, ó. Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Livrará ele a sua alma do poder do inferno? Do poder da sepultura. Sepultura que é inferno, gente. Inferno no grego significa o quê? Significa sepultura. Só que essa passagem que Jesus está sempre... que o mestre está sempre insinuando, falando sobre inferno, ele estava se referindo ao Vale de Rinom. E se você for estudar sobre o Vale de Rinom, você vai ver o que é o Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um lugar que tinha um fogo aceso fora das muralhas de Jerusalém, que ali o fogo nunca apagava e o bicho nunca morria. Por quê? Porque todo defunto era julgado nesse fogo. Todas as pessoas que morriam ali, o que eles faziam? Eles iam chegar pela muralha de Jerusalém e julgavam nesse fogo inteiro, ficava ali queimando à beira daquele fogo. E ali o que fazia? Ali, quando ia apodrecendo, os bichos iam comendo. Aí o que ele falou? Ali o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Que bicho que nunca morre? Os bichos que iam comendo os defuntos que ali caíam. E o fogo ali não apagava. Ali era julgado, tudo quanto é tipo de entulho, lixo, tudo era julgado naquele fogo. Aquele fogo ardia dia e noite. Era esse inferno que eles estavam fazendo insinuação a ele. Os corpos eram lançados ali. Só que tem um outro caso que fala que a pessoa que às vezes tinha alguma enfermidade na perna, o que fazia? Amputava a perna dele, igual a pessoa que é diabético, e o médico fala, vou amputar a perna, mas por que vai amputar a perna dele? Para ele não morrer, para ele sobreviver. O que virou e falou? É melhor você entrar no reino com uma perna só, ou com um olho só, ou com um braço só, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Era melhor aquele homem amputar a perna dele, ficar vivo, do que ele morrer e todo o corpo dele ser lançado naquele fogo. Era isso que ele estava falando. Só que o que o povo pega e faz? O que o povo faz hoje? Pega aquele negócio e traduz aquilo como inferno e vem fazer medo em nós. Era isso que o mestre estava falando. Não estava falando nada mais que isso. Era o Vale de Rinom. Um fogo, uma chama de fogo que tinha aceso fora das muralhas de Jerusalém, onde os defuntos eram lançados para ser queimados. Ó. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Está vendo? O primeiro Adão foi feito alma vivente. E o último Adão foi feito o quê? Espírito vivificante. Quem que foi o último Adão? Foi o Filho. Foi o Mestre que veio o quê? Que veio para morrer, para nos salvar. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante.
Ó, nesta previsão, disse da ressurreição do Filho, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Tá vendo aí? Ó, nesta previsão, disse da ressurreição do Filho, que a sua alma não foi deixada no inferno. Que inferno é esse, gente? Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, eu tenho certeza que vocês conseguem responder. O corpo de Jesus foi deixado na sepultura? Foi. E depois, o que aconteceu? Ficou lá? Igual nós ficamos? Não. Ressuscitou e ó, ficou alguns dias aqui na terra com os discípulos, muitos viram ele, e depois subiu e assentou à direita do Pai. Ó, nesta previsão, disse, da ressurreição do Filho, que a sua alma não foi deixada na sepultura. Só que aqui está falando o inferno. A sua alma, e aí eu vou traduzir para vocês o que quer dizer aqui, que não foi colocado lá desse jeito, mas para que o quê? Para que nós não tenhamos entendimento. Nesta previsão, disse da ressurreição do Filho, que o seu corpo não foi deixado na sepultura, nem sua carne viu corrupção. Agora, que corrupção que você acha que é essa aqui que está falando? Ninguém fala isso, que corrupção que é essa. Se você pegar e perguntar que corrupção que é essa aqui, eu tenho certeza que eles têm coragem de virar para você e falar para você que é confusão, contenda, discórdia. Sabe que corrupção que é essa aqui? Que palavra que tinha que estar aqui? Que a sua carne não viu deterioração. A sua carne não viu podridão. A sua carne não foi comida pelos bichos. Antes de acontecer isso, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. A carne dele não viu podridão nenhuma, a carne dele não viu corrupção. É isso que a carne dele não viu. A carne dele não experimentou o que a nossa experimenta. Nessa previsão, disse da ressurreição do Filho, que o seu corpo não foi deixado na sepultura, nem a sua carne viu a podridão. A sua carne não experimentou isso que a nossa experimenta. O nosso corpo vai para a sepultura e fica. O dele não ficou. Só que aqui está falando, nessa previsão, disse da ressurreição do Filho, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Pai. Aqui Paulo está pedindo para nós purificar, gente. Para nós purificar de toda a imundícia da carne. Mas por que toda a imundícia da carne? Porque a carne para nada aproveita. Porque quando nós morremos, a nossa alma vai para o pó, o nosso espírito volta para o Pai, só que a nossa alma vai para o pó. Só que esse julgamento, ele o quê? Ele vem depois. Não adianta nada nós fazer julgamento das pessoas, encomendar pessoas para o céu, num velório, falar que fulano já está salvo, que fulano já está no seio de Abraão, já está no paraíso. Não adianta, porque isso só pertence ao Pai. Olha o que Paulo Tiago 2,26, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. O corpo sem o espírito não vale de nada. O que manda aqui, gente, é o espírito. A carne e a alma não vale de nada. O que manda aqui é o espírito. Tirou o espírito, acabou. Recolheu o espírito, já era para nós. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Está vendo? Está ordenado a mim, a você, ao homem e à mulher morrer uma vez só. Depois disso vem o quê? Depois disso segue-se o juízo. Deitei aqui. Deitou aqui. Vamos fazer o culto fúnebre dele. Só que chegar lá não adianta você ficar falando. Fulano de tal já está ao lado do Pai. Fulano de tal já está no paraíso. A única coisa que nós podemos falar, sabe o que é? Que fulano de tal já dorme. Já dorme.
Agora, tem gente que fala que já dorme no Senhor. Dorme. Não tem nada a ver se falar que dorme no Senhor, já dorme. Só que tem uma coisa. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, só vindo depois disso o juízo. E o juízo pertence a quem? Está lá dormindo? Pode estar dormindo pessoa que você falou que era ímpio, pessoa que você falou que era ladrão, pessoa que você falou que era prostituta, pessoa que nunca colocou o pé dentro de um lugar que você se chama de igreja, está lá dormindo. Mas o juízo dele cabe a mim? O juízo dele cabe ao Pai. É o Pai que sabe se vai chamar ele para a ressurreição da vida eterna ou se vai chamar ele para a ressurreição da condenação. Você pode fazer o que você quiser. Você pode chegar lá e falar, esse homem foi um homem bom, esse homem fez muitas obras boas, esse homem doou mantimento, esse homem deu roupa, esse homem fez aquilo. Mas nós não sabemos. E como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O juízo de quem? O juízo final. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Olha, gente, olha que revelação tremenda aqui. Sabe o que tinha que estar falando aqui? Se o inferno existisse mesmo, como eles ensinam, o que tinha que estar escrito aqui? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no inferno ouvirão a sua voz. O inferno é sepulcro, o inferno é sepultura. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Que dia que é isso? O dia do arrebatamento. Quando as trombetas soar, os que estão no sepulcro ouvirão a voz dele. Ouvirão a sua voz. Olha lá. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Está vendo aí? Se você pegar essa palavra aqui e tentar analisar ela do jeito que ela está aqui, você pode escrever aí, aqui, ó, que todos que fazem o bem vai ser chamado. Olha lá. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Você sabe como que você consegue, que bem é esse que você consegue fazer? Que ó, é muito difícil você conseguir fazer o bem sem você estar no caminho da verdade, meu filho. Porque você pode fazer o bem, mas se você não guardar essa palavra aqui que ele falou, ó, não adianta de nada. Porque o que importa é isso aqui, ó. Como é que você vai fazer o bem sem... Se você já não guarda a palavra, você já não está fazendo um bem. Porque toda profecia depende de quem? Depende do filho. Se eu não guardo a palavra, como é que eu faço o bem? O bem maior tem que ser feito a ele. O bem maior tem que ser feito a ele. Se eu não atribuo a ele o bem e eu não guardo a palavra, como é que eu estou fazendo o bem? Eu posso fazer doação, fazer obra de caridade, mas se eu não guardo a palavra, não adianta. Não adianta. O que Tiago falou? Sedes cumpridores da palavra. Não esqueça disso. A pessoa examina a escritura aqui, examinou, mas não coloca ela em prática. Ele mesmo deu um exemplo lá e falou, ó, o homem que lê essas palavras e as pratica, eu vou comparar ele como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E que rocha que é essa? É pedra comprada no depósito? Não, gente, essa rocha é o Filho. Você vai edificar a sua casa sobre a rocha que é o Filho. E se você edificar essa casa sobre ele, sua casa nunca vai abalar, sua casa nunca... Pode vir tempestade, pode vir o que vier, mas sua casa vai estar intacta. Por quê? Porque você é praticante da palavra. Não adianta nada nós só ler e não colocar em prática, não. Se nós não colocar em prática, é a mesma coisa que ele falou. Vem uma pessoa de lá, você pega e prega para ele. Você prega para ele, ensina para ele as escrituras, prega para ele o evangelho da verdade. Só que, porém, ele está necessitado de um prato de comida, de roupa para vestir. Você só prega para ele, despede ele. O que você fez? Ó, o que nós fizemos?
Fizemos nada. Se vai fazer, fazemos por completo. Não adianta nada eu pregar a palavra para ele, mas o que está necessitado mesmo, eu não dou ele pão para comer, eu não dou ele roupa para vestir. Aí ó, foi tudo em vão, foi tudo por água abaixo. Então a obra tem que ser feita completa. Olha lá, Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem ressuscita aqui, gente, para a vida eterna, são quem? São os escolhidos, que foram destinados à salvação. Os que fizeram a vontade do Pai, os que foram cumpridores da palavra. E outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno são o quê? São os que não guardam a palavra, os que não praticam a palavra. A Paulo falando aqui, ó. Quem que são esses que dormem no pó da terra? Olha lá o que Paulo fala. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem aonde? No pó da terra, na sepultura. Estão dormindo na sepultura, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Porque se cremos que o Filho morreu e ressuscitou, assim também aos que no Filho dormem, o Pai os tornará a trazer com ele. Aqui ó, gente, irmãos, tem pessoas dormindo no Filho, mas tem pessoas que não estão dormindo nele. Tem gente que está morto, foi sepultado, está dormindo para a salvação. Tem gente que foi morto e está sepultado, está dormindo para o quê? Para ser chamado para a condenação. Por isso que a palavra fala assim aqui, ó. E o inferno deu os mortos que nele havia, o mar devolveu os mortos que nele havia. Por quê? Esses aí que vão ser devolvidos é para o quê? Para ser condenado. Por quê? Porque esses são a segunda ressurreição. Porque a primeira ressurreição é para quem dorme nele. É só para quem é escolhido. A primeira ressurreição é para quem é escolhido. Para ser chamado para o quê? Para ir ao encontro dele. A segunda ressurreição não. Quem não tiver parte na primeira ressurreição, ó, já era. Se não tiver parte na primeira ressurreição, acabou. Tem chance mais não. Só que eles falam de uma segunda chance que ela nunca existiu e nem vai existir. Porque se você não tem parte na primeira ressurreição, você não precisa nem esperar a segunda não, porque a segunda é para ser lançado no lago de fogo. A segunda é para ser condenado. Mas quando a pessoa dorme, ela morre, ela que é escolhida pelo momento, vai pro céu não? É recolhida, ué. Aí, como que vai ser devolvido, assim, como que vai ser, no caso, vai ser devolvido? Assim, por exemplo, na hora que eu ouvir a voz do filho, como que ela vai se ressuscitar sempre que o Espírito vai estar no Pai? Sabe o que acontece? Paulo falou assim, que há vários tipos de corpo. Há corpo celeste, corpo espiritual e corpo animal. Esse corpo nosso que vai estar dormindo no pó, ele vai ter que ser revestido de glória, revestido de incorruptibilidade. Só que o que acontece? Quando o Pai der a ordem, o Espírito tem que descer, achar o corpo dele, achar não, ele não tem que achar, já sabe onde é que está. Ele tem que vir, pegar esse corpo que é dele para ser transformado e subir de novo. Isso que ele tem que fazer. Por quê? Porque a palavra fala assim que o nosso corpo que pertence a ele, quando... Olha para você ver, isso é profundo demais. Para você entender isso aqui, isso é profundo demais. Quando José morreu, lá no Egito, o que José falou com os irmãos dele? Eu vou. Na verdade eu vou, estou partindo. Eu vou morrer. Só que tem uma coisa, depois de mim, o Pai vai suscitar e levantar um profeta. E vocês vão fazer uma coisa, ó. Quando ele sair daqui, pede para ele tirar os meus ossos do Egito e levar para Canaã. Sabe o que tem? Sabe o que está escrito naquilo ali?
que não vai ficar uma unha nossa aqui. Nada que pertence a Ele, que é nosso, não vai ficar aqui. Tudo vai partir para a glória. Assim como Moisés tirou os ossos de José do Egito e levou para Canaã, não vai ficar nada nosso aqui no Egito. Tudo que é nosso pertence ao Pai. Vai partir para a glória. Vai ser transformado e subir. Não fica nada do povo que é escolhido aqui, não. Tudo vai ser. Assim como não ficou nada de José no Egito, aquilo ali é uma profecia. Não vai ficar nada nosso também, não. Tudo vai partir. Ó, por quê? Igual eu falei com vocês, gente, esse estudo que nós estamos fazendo, ele se resume nisso aí, ó. Depois nós vamos estar estudando direitinho. Isso aqui é só um resumo para vocês verem que o homem não é formado de espírito, alma e corpo. O homem é formado de espírito e corpo. Que é o quê? Espírito e alma. O nosso corpo é a nossa alma. Só que essas coisas é loucura. Isso é loucura. Olha o que Paulo diz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder do Pai. Só que aí, por que poder do Pai? Eles fazem maior bagunça com isso aqui, ó. Com esse poder do Pai aqui, ó. O povo acha que esse poder do Pai que está falando, quer falar em língua, é rodopiar, é profetizar, não. Não é isso que Paulo está falando, não. Sabe que poder do Pai que é esse? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder do Pai. Olha lá, olha o que é poder do Pai. É isso aí que é poder do Pai, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. É a palavra. É a palavra. O poder do Pai é a palavra. É a palavra o que? A palavra que salva e liberta o homem. Demonstração de poder, gente, não é chegar e estender a mão sobre a pessoa e a pessoa ser curada, não. Não é chegar e soltar uma profecia. Não é isso que é demonstração de poder, não. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Poder do Pai é o quê? É a palavra. É você profetizar o que? A palavra certa. O evangelho da graça, o evangelho da salvação. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder do Pai. Para que a sua fé, a minha fé, a nossa fé, gente, ela não pode ser apoiada em quê? Na sabedoria dos homens. E o que está acontecendo hoje? O que acontece hoje é isso. A fé do povo está o que? Está apoiada na sabedoria, no entendimento dos homens. O que tem sido ensinado. A fé do povo está depois. Se você chega e traz uma explicação diferente, traz uma revelação da palavra, ninguém aceita. Mas por que ninguém aceita? Porque a fé do povo está apoiada em sabedoria dos homens. Os homens chegam e falam que existe inferno e todos acreditam. Os homens chegam e falam que existe espírito, alma e corpo, todo mundo acredita. Os homens chegam e falam que existe Pai, Filho e Espírito Santo, todo mundo acredita. Aí quando você vai entrar nas escrituras para examinar, você vê a tamanha corrupção que é. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder do Pai. Por quê? Porque as palavras do apóstolo Paulo, gente, não foi negócio, não foi coisa que Paulo aprendeu aqui na terra, não. Paulo não foi pro bacharel em teologia, igual nós tivemos lá 4 anos, eu e Viviana lá, mas para mim foi, ó, para mim não valeu de nada. Gastei o quê? Gastei, quer ver? Eu acho que eu nem consigo somar mais, não. Eu acho que eu devo ter gastado quase uns 3 ou 4 mil para me formar em bacharel em teologia. Eu e a minha amada, mas porém que o quê? Aí quando ele se manifestou a mim, sabe o que virou para mim e falou comigo? Eu dentro de um banheiro chorando, depois na mesa manipulando a massa, ele virou para mim e falou comigo assim, aqui ó. O que eu tô te dando, o que eu vou te dar hoje, o que eu estou te dando, é
você vai aprender com 4 horas de relógio o que você não aprendeu com 4 anos de bacharelado. Tá? Falou assim mesmo, foi bater e valer, foi batata. Não falhou não. O que eu não aprendi no bacharel em teologia com 4 anos, ele me ensinou com apenas 4 horas de relógio ali dentro daquele banheiro. O tempo que eu fiquei ali, o que eu não aprendi lá, porque o que eu ensino, o que é ensinado aqui hoje, você não vai aprender lá. Quem aqui fez bacharel em teologia? Você fez, Daí? Eu sou contra, sempre fui contra. Aí, tá vendo? Tá vendo aí? Ele sempre foi contra. Tem mais pessoas que é contra, quando tem muita gente. Eu fiz 4 anos de bacharel. E se eu falar com vocês barbaridades que eu vi lá, tudo tossido. Aí eles vão virar para você, sabe o que eles vão falar com você? Eles vão virar para você e vai falar assim, que ó, aprende isso aqui, guarda com você, tá? Eles vão virar para você, na hora que você tentar ensinar qualquer coisa dessa, eles vão virar para você e vai falar assim, ah, irmão, mas você está torcendo a palavra. Sabe o que você vai virar para ele e vai falar? Vai falar assim, não, não estou torcendo, eu estou distorcendo o que os homens torceram. Fala só isso para ele. Vocês torceram, não torceu? Agora eu estou distorcendo. Porque eles torceram, está torcendo até hoje. A única coisa que nós estamos fazendo é distorcendo. Só isso, só. Amém, irmãos? Então, encerra aqui o nosso estudo. E se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou bem claro, o que eu vou pedir para vocês, gente? Procura estudar sobre o que é inferno. Você vai encontrar que inferno não passa de sepultura. Não é um vale de fogo te queimando, te ardendo, sofrendo. Aí se você me perguntar assim, mas aí o que você me fala da parábola do rico e Lázaro? É parábola, gente. É parábola. É parábola. O que ele falou? Abrirei a minha boca em parábola, para que eles vendo, vejam, não entendam, e ouvindo, não ouçam e não se convertam. Muitas coisas ele fala em parábola.